chamada dos senhores deputados. Isso aqui está ligado direto agora? Ele vai regular, está regulando lá. 9 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Dia 18 de agosto de 2020. E solicito ao nosso querido deputado Tarcísio Sampaio Freire que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 44ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 11 dias do mês de agosto do ano de 2020, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Marco Barbosa, Dudu Ronalça, Antônio Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Fátima Canuto, Francisco Tenório, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jó Pereira, Marcelo Beltrão, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. Aluno regimental. O senhor presidente declara abertos os trabalhos. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias. Projeto de resolução número 58/2020, de autoria do deputado Inácio Loyola. Cria o título de cidadão benemérito Ponce de Miranda e dá outras providências, encaminhado à segunda comissão. Projeto de resolução número 60/2020, de autoria do deputado Bruno Toledo. Concede comenda lei do Ivo ao senhor Wellington Pinheiro Santos, encaminhado à segunda comissão. Projeto de lei ordinária número 357/2020, subscrito pelo deputado Inácio Loyola. Dispõe sobre a fixação obrigatória de cartazes em dependência de todos os órgãos judiciais, carcerários e policiais no âmbito do Estado de Alagoas, exibindo o disposto do artigo 43 da Lei Federal número 13.869/2019, encaminhado à segunda e nona comissões. Projeto de lei ordinário número 368/2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto, dispõe sobre obrigatoriedade de autorização para a intervenção de qualquer concessionária de serviço no estado de Alagoas e dá outras providências. Encaminhado à segunda e sétima comissões, projeto de lei ordinária número 369/2020, de autoria do deputado Davi Maia. Altera a redação do artigo 5º da Lei Delegada, número 21, do 4 de abril de 2003, que dispõe sobre a composição do Conselho Estadual de Proteção Ambiental, CEPRAM, encaminhado à segunda e à 11ª comissões. Projeto de lei ordinário número 371/2020, de autoria do deputado Davi Maia, que concede o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Carlos Guedes Lacerda, encaminhado à segunda comissão. Projeto de lei ordinária número 372/2020,
de autoria da deputada Jó Pereira. Dispõe sobre a criação da notificação compulsória do uso de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes no âmbito do Estado de Alagoas, encaminhado às 2ª e a 14ª comissões. Projeto de lei ordinária número 373, 2020, de autoria da deputada Jó Pereira. Altera o inciso 4 do artigo 4 da lei número 6.991, de 24 de outubro de 2008, encaminhado à 2ª e 14ª comissões, indicações número 675/2020, de autoria da deputada Cibele Moura. Requerimento número 579/2020, de autoria do deputado Silvio Camelo, que solicita ao governador Renan Filho que os funcionários públicos que tenham filhos até a idade da primeira infância, 6 anos, possam ficar em casa no regime de teletrabalho até a decretação do fim da pandemia Covid-19. Requerimento número 585/2020, de autoria do deputado Davi Davino Filho, requer encaminhamento de solicitação ao excelentíssimo senhor governador do Estado para que seja autorizada a abertura da arenas na FUT7, adotado os mesmos procedimentos que foram considerados para o retorno do campeonato profissional de futebol. Requerimento número 587, de autoria do deputado Tarcísio Freire e outros, que solicita voto de pesar pelo falecimento do dia 7 de agosto do corrente ano ao prefeito de Arapiraca, ao senhor Rogério Alto Teófilo. Requerimento sem número 2020, subscrito pelo deputado Davi Maia, que solicita a inclusão na ordem do dia da discussão e votação do requerimento número 580/2020. Requerimento sem número 2020, subscrito pelo deputado Davi Maia, que solicita a inclusão na ordem do dia da discussão. Bom dia, amigo. Da discussão e votação do requerimento número 581/2020. O senhor presidente submete à apreciação do plenário o requerimento número 587/2020, de voto de pesar pelo falecimento do prefeito de Arapiraca, Rogério Alto Teófilo. Para discutir a matéria, ocupa a tribuna o deputado Tarcísio Freire. O orador solicita, inicialmente, minuto de silêncio para homenagear o senhor Rogério Alto Teófilo. A presidência determina que seja guardado o minuto de silêncio e convida todos para, de pé, respeitosamente, fizeram, cumprindo o minuto de silêncio. Retoma a palavra o orador, que externa seu luto pela perda do amigo e faz memória do homem, da biografia e da contribuição do falecido Arapiraca, e tece severas críticas pela deliberação mesquinha de não decretação de luto oficial. Conclui enaltecendo o legado de honestidade e a transparência das ações e apresenta à família lutada seus mais profundo pesar. Em parte, os deputados Ricardo Nezinho, Inácio Loyola e Gilvan Barros parabenizaram o orador e pedem para subscrever o requerimento de voto de pesar, associando-se à homenagem ao falecido. Em parte, o deputado Antônio Albuquerque associa-se ao requerimento de pesar e destaca as qualidades morais do falecido e tece severas críticas à vice-prefeita de Arapiraca pela falta do respeito devido à família enlutada, e registra sua indignação pela ordem. O deputado Tarcísio Freire pede que todos os parlamentares presentes sejam incluídos com subscritores do requerimento.
número 587/2020. Em votação, o requerimento número 587/2020 é aprovado. O senhor presidente submete ao plenário os requerimentos sem número subscritos pelo deputado Davi Maia, que solicitam as inclusões na ordem do dia dos requerimentos número 580 e 581/2020. Para discuti-los, o deputado Francisco Tenório solicitou que fossem adiados por 2 sessões, ambos os requerimentos do deputado Davi Maia. O senhor presidente defere o que requer o deputado Francisco Tenório e adia a apreciação dos requerimentos sem número em tela pela ordem o deputado Davi Maia. Faz registro para que conste o precedente dos adiamentos dos requerimentos solicitado pelo deputado Francisco Tenório. Pela ordem, o deputado Inácio Loyola apresenta seus parabéns pela passagem do dia do advogado. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação do quórum. A número legal para deliberar. São aprovadas as seguintes matérias. Em segundo turno de votação, o projeto de resolução número 56/2020. A redação do vencido do projeto de lei número 93/19. Os projetos de lei número 112 e 124/19 e 276, 278, 287, 293 e 399/2020. E o requerimento número 556/2020. São discutidas e encerradas as discussões nas seguintes matérias. Em segundo turno, os projetos de lei número 323, 343/2020 e em primeiro turno, o projeto de lei número 251/19. E em turno único, a indicação número 676/2020. E o requerimento número 58/2020, quando da discussão do projeto de lei número 251/2019. O deputado Inácio Loyola parabeniza a iniciativa encerrada e a ordem do dia passa-se a explicação pessoal. Concedida a palavra à deputada Fátima Canuto, da tribuna. A oradora associa-se ao voto de pesar pelo falecimento do prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, e prossegue registrando a passagem do dia do advogado. E homenageia especialmente as advogadas pela sua militância de superação dos preconceitos e empoderamento das mulheres. No transcurso da fala da deputada Fátima Canuto, ocupa a presidência o deputado Paulo Dantas, primeiro secretário. Em a parte, o deputado Marcelo Beltrão parabeniza o pronunciamento e registra que nesta data também é comemorado o Dia do Estudante. Em parte, a deputada Jó Pereira associa-se às manifestações de pesar pelo falecimento do prefeito Rogério Teófilo e o registro da passagem do Dia do Advogado. No transcurso do aparte, retorna à presidência o senhor deputado Marcelo Victor. Presidente, com a palavra a deputada Cibele Moura. A oradora faz homenagem, enaltecendo o falecimento, faz homenagem, enaltecendo o falecido prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, e associa-se ao pesar pelo falecimento e ao registro das passagens dos dias do advogado e dos estudantes. Prossegue manifestando-se sua profunda indignação pela violência cometida contra a menina Beatriz de Maravilha A.L., assassinada aos 6 anos de idade, e defende o endurecimento da lei penal para punir os que cometem
violência sexual. Conclui anunciando que apresentará a iniciativa que amplia e escopo de crimes que impede a nomeação para cargos comissionados e requer à presidência que seja encaminhado o expediente de pesar pela perda da criança Beatriz e providências para a punição do responsável pelo cometido do crime. O senhor presidente defere o que requer a deputada Cibele Moura. Não há mais oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, à hora regimental. E encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, Lave digito a presente, que assino. Tarcísio Freire, deputado. É o que consta, senhor presidente. Em discussão, a ata lida pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire. Não havendo quem queira discutir, considero aprovada. Antes de passar a palavra ao deputado Paulo Dantas para a leitura do expediente, quero parabenizar o deputado Gilvan Barros Filho pelo seu aniversário. Parabéns, meu querido, felicidades, que Deus lhe abençoe, muita saúde para você e toda a sua família. Quantos anos, Gilvan? 33, idade de Cristo. Parabéns, tem muito a contribuir para o nosso estado de Alagoas. Deputado Paulo Dantas, Vossa Excelência, para a leitura do expediente. Projeto de lei ordinário número 360 de 2020. O autor é o Poder Judiciário. Ofício número 504/2020, encaminhamento da mensagem de número 05/2020, referente ao anteprojeto de lei que cria 2 cargos de provimento em comissão de assessor de juiz e adota providências correlatas. Projeto de lei ordinário número 363 de 2020, o autor é o Poder Executivo Estadual, mensagem número 34/2020, referente ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento vigente crédito suplementar em favor do Ministério Público do Estado de Alagoas, no valor que menciona e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 362 de 2020, o autor é o Poder Executivo Estadual, mensagem de número 35/2020, referente ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento vigente crédito suplementar em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no valor que menciona e dá outras providências. Indicação 686 de 2020, o autor é o deputado Dudu Ronalça. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, em caráter de urgência, com a finalidade de encaminhar uma equipe de estudos para analisar a necessidade do local e, posteriormente, a construção de um posto fixo de bombeiros, o qual será responsável pelo cumprimento das atividades de defesa civil na praia da Avenida, localizada no Trapiche da Barra, em Maceió. Projeto de lei ordinário número 379 de 2020, autora deputada Cibele Moura, denomina rodovia vereador Laércio Marques da Silva Júnior, a AL 115 Norte, no trecho compreendido entre o município de Jacuípe e Portugal. Projeto de lei ordinário número 377 de 2020, autora deputada Jó Pereira, estabelece critérios para a vacinação de profissionais de serviços essenciais. Projeto de lei número 378 de 2020, autora deputada Jó Pereira, estabelece critérios para a distribuição de equipamentos de proteção individual, EPIs, em situação de emergência. Requerimento 594 de 2020, o autor é o deputado Davi Maia. Ele requer à mesa, na forma regimental, convocar a secretária de Estado da Educação de Alagoas, a senhora Laura
Cristiano de Souza, com a finalidade de que esclareça ao povo alagoano a declaração em que culpou os professores pela falta de engajamento dos alunos em atividades online. Parecer número 672 de 2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É um projeto de resolução de número 49 de 2019. O autor é o deputado Silvio Camelo, concede a Comenda Tavares Baixo da senhora Maria Clara Cavalcante Bugarim. A relatora é a deputada Cibele Moura e o parecer dela conclui pela aprovação do projeto. Parecer 677 de 2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator é o deputado Bruno Toledo. Trata-se do veto total de número 17/2020, de autoria do Poder Executivo Estadual, que decide vetar integralmente o texto do projeto de lei de número 633/2018, que dispõe sobre o porte e pagamento de tributos, taxas e multas de veículos automotores, proibindo a apreensão e da outras providências. Parecer do deputado Bruno é contrário ao veto e pela manutenção ao projeto de lei. E antes de encerrar, presidente, eu também gostaria de parabenizar o deputado Gilvan Barros Filho pela passagem de mais um ano de vida. Desejar muita saúde, paz, sucesso. Que Deus te abençoe poderosamente, meu amigo. Você nos dá aqui muito orgulho e muito prazer em estar aqui ao nosso lado, contribuindo com o Estado de Alagoas. É tudo que consta no expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo. Parecer número 672 de 2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, é o projeto de resolução número 49 de 2019, do deputado Silvio Camelo, que concede a Comenda Tavares Bastos à senhora Maria Clara Cavalcante Bugarim. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 677 de 2020, da 2ª Comissão de Constituição e Justiça, deputado Bruno Toledo, relator. Trata-se do veto total ao projeto de lei número 633 de 2018, que dispõe sobre o porte e pagamento de tributos, taxas e multas de veículos automotores, proibindo a apreensão e da outras providências. O parecer da comissão é pela rejeição ao veto. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Bruno Toledo, com a aquiescência do plenário, para nós incluirmos na ordem do dia indicações que estão aqui sobrestadas. São as indicações de número 40, de 500 a 510, de 655 a 675. São essas as indicações que estão sobrestadas. Com a aquiescência do plenário, nós iremos incluir na ordem do dia, e não havendo oradores interessados em discutir as indicações, passaremos direto para a votação. Em discussão, o requerimento do deputado Bruno Toledo. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então fica incluída as indicações por força do requerimento do deputado Bruno Toledo. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência é o primeiro inscrito na hora do expediente. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia,
Senhores, o que me traz pela primeira vez a essa tribuna depois do recesso é uma indignação ainda, senhor presidente, da semana passada. O Alagoas vem sofrendo por uma ingestão na Secretaria de Educação há muito tempo, deputado Bebeto. Inclusive, já trouxe cheque sem fundo a essa casa, já critiquei, já mostramos, deputada João Pereira, a quantidade de alunos fora da sala de aula em idade escolar. Já mostramos que as falácias e as promessas do governador Renan Calheiros, ainda na sua primeira eleição, dizendo que a educação seria a prioridade deste governo, não se concretizou. E o que acontece, senhores? Agora, o vice-governador Luciano Barbosa se afastou para ficar apto eleitoralmente a disputar a eleição do município de Arapiraca. E no seu lugar assumiu a senhora Laura Souza. Eu vou ler o currículo da senhora Laura Souza. Deputado Paulo Dantas. Licenciada em Química pela Universidade Federal de Alagoas, com mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia, também da UFAL. É professora da Universidade Federal de Alagoas, no campus Arapiraca, credenciada no Programa de Pós-Graduação e Ensino de Matemática da UFAL, coordenadora do PIBID, Química do campus de Arapiraca desde 2011. Atualmente exerce a função de secretária, agora é secretária de Estado. Áreas de interesse, Química Orgânica e Educação. Só esqueceram de uma coisa no currículo desta senhora: respeito, boas maneiras, saber tratar o próximo, entender como se faz gestão de pessoas, inclusive. Ela passou muito tempo nas bancas das universidades, mas ela esqueceu de passar um tempo e calçar, senhor presidente, a sandália da humildade. Senhora prepotente, senhora arrogante, eu vou dizer mais, senhora ignorante. A senhora Laura, esta semana, numa reunião com professores, disse que o descaso que aconteceu com a educação durante a pandemia era de responsabilidade dos professores e dos monitores. E mais, deputado Inácio, ameaçou todos os monitores de acabar com o contrato deles porque simplesmente estava tendo evasão escolar. Aí eu pergunto, qual foi o projeto do governo do Estado, do governador Renan Calheiros, para os alunos durante a pandemia? O que o governador Renan Calheiros fez para combater a evasão? Enquanto escolas particulares se desdobravam para tentar manter a aula em dia, o que foi que esse governador fez? Em estados como o Paraná, senhores, o governo do estado distribuiu chips de telefone celular com capacidade de internet para que os alunos pudessem ter acesso às aulas. Nós temos casos, deputado Francisco Tenório, que tem um celular para toda a família. E essa senhora queria que os professores dessem um jeito na incompetência que é dela, na incompetência que é da Laura. Não é a primeira vez que essa senhora fala algum asneiro ou alguma besteira, não é a primeira. Nessa casa mesmo, ela já disse, deputada Joia, a senhora Vossa Excelência é testemunha disso, que só iria fazer a aquisição do PA por cima dela, que ela entregaria o cargo, mas não compraria o alimento do pequeno agricultor. Ela disse aqui em comissões. E agora, mais uma vez, ela quer tirar a responsabilidade dela, a incompetência dela e do governador Renan Calheiros, e colocar nas costas dos monitores, e colocar nas costas dos professores que não tiveram condição mínima de exercer sua função. Então, presidente, eu apresentei um requerimento de convocação. E eu sei que nós temos um acordo com a liderança do governo de fazer convite de todos os secretários, e assim tem sido feito.
durante o ano passado e durante esse ano. E eu fui perguntado pela imprensa por que eu estava convocando. E eu disse que era porque era uma postura correta dessa casa. Porque ela foi indelicada com todos os trabalhadores da educação. Essa casa não pode ter delicadeza com ela. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Senhor presidente, desculpe. Gostaria de conceder uma parte do deputado Cabo Bebeto. Parabéns pelo pronunciamento, deputada Vimaia. Eu também recebi esse vídeo e encaminhei ontem um ofício para a secretária, né, cobrando a ela, ressaltando a ela que ela tivesse mais cuidado nesse trato, entendendo que em algum momento a vontade da mesma, de alguma forma, tentar corrigir, mas não entendendo as ferramentas, o modo em que ela se comportou. Então eu fiz isso por ofício, protocolizei ontem a secretaria, vou aguardar as respostas. Realmente, principalmente os monitores ficaram muito preocupados com essa possível ameaça de demissão. A gente sabe que se há parcelas, se há culpados, o menor culpado é o funcionário da educação, é o professor, é o monitor. O Estado tem se falhado muito nessa questão, mas eu aguardo então, de repente, essa convocação para que ela venha aqui, deputado, para que a gente possa olhar nos olhos dela e mostrar para ela que a secretaria não tem dono, né? A secretaria tem gestor, mas o dono é o povo de Alagoas, a Secretaria do Estado de Alagoas. A gente vê, às vezes, alguns secretários se comportam como proprietários de pastas, isso, às vezes, é corriqueiro aqui, mas que toda a secretaria tem uma finalidade, que é servir ao povo. Então, parabenizo Vossa Excelência. Fiz alguns questionamentos, espero que ela responda. Caso a resposta não chegue em tempo hábil, espero que ela venha aqui na casa e a gente possa, conversando com ela, olhando nos olhos, que possa, de repente, colocar nela uma forma melhor de tratar o funcionário, que é público e não dela. Então, senhora Is, parabéns mais uma vez por fazer críticas reais dos problemas reais que Alagoas tem passado. Muito obrigado, deputado Bebeto. Queria conceder uma parte do deputado Inácio Loyola. Senhor deputado, Vossa Excelência sabe, sempre traz temas relevantes aqui, mas um assunto puxa outro. E Vossa Excelência discorreu aí em relação à Secretaria de Educação, eu venho passando em relação à Secretaria de Saúde. Ligo para o secretário, ele não dá a mínima, deixa o áudio, pior ainda. Recentemente, a ambulância do Hospital de Piranhas estava numa revisão na Mercedes, em Arapiraca, há 15, 20 dias e não era liberada. Diante desse quadro que nós estamos passando, eu insisti, persisti, não desisti. Ele não dava retorno. Eu deixava áudio, recorri ao ilustre presidente desta casa, deputado Marcelo Vito. Foi que o deputado Marcelo Vito, ele atendeu o deputado Marcelo Vito e em menos de 12 horas ele reparou esse problema. Então, existem secretários que acham que fizeram concurso para ser secretário. Eu acho que precisa ter humildade, como Vossa Excelência colocou, esse termo é da ilustre deputada Ângela Garrote, precisa calçar a chinela da humildade e respeitar esta casa que nós representamos o povo de Alagoas. Como Vossa Excelência repudia a atitude da secretária de Educação, eu venho aqui, a testemunha maior desse problema que aconteceu comigo foi o deputado Marcelo Vito, que interferiu e resolveu o problema. Muito obrigado, meus parabéns, deputado Davi Maia. Agradeço, Inácio, sua parte. Realmente tem secretários que saem do mundo real e passam a viver em um mundo imaginário. Passam a viver de uma maneira, como bem disse Vossa Excelência, parece que fizeram concurso, que estão ali para o resto da vida. Tem que entender, e eu já tive a oportunidade de ser secretário, mas tem que entender a temporaneidade do cargo. Inclusive, que a qualquer momento pode cair uma coisa que chama caneta e ela bota para fora, não pergunta nem como. Deputada Jó Pereira, por favor.
Bom dia, deputado Davi Maia. Bom dia, senhor presidente, demais deputados e deputadas, servidores desta casa, as pessoas que nos assistem através da TV Assembleia. Eu quero agradecer a parte que Vossa Excelência me concede, deputado Davi Maia, num tema extremamente importante. Essa casa vem debatendo a educação e trazendo a importância da educação. Eu poderia dizer, me entendo como testemunha desde a construção do Plano Estadual de Educação. Essa casa vem intensificando as audiências de debate, mostrando a necessidade, senhor presidente, de planejar a educação. E aqui eu gostaria, deputado Davi Maia, de ressaltar que se existe uma política pública e o planejamento é imprescindível, essa política pública é a educação. Porque ela é uma política pública de longo prazo, de resultado de longo prazo, mas que dependem, deputada Fátima, de ações de curto e de médio prazo, para que o resultado chegue, senhor presidente, a longo prazo para as nossas crianças e os nossos adolescentes. E Vossa Excelência convoca a Secretaria de Educação no momento, o deputado Cabo Bebeto, em que fica claro que, mais uma vez, a Secretaria de Estado de Educação não se importa com o planejamento. Planejar na educação em Alagoas não é uma prioridade. E eu digo isso, senhor presidente, porque nesta casa, por muitas vezes, e o deputado Davi Maia acerta quando convoca a Secretaria de Educação, por muitas vezes, deputado Davi Maia, ela sequer compareceu na discussão do Plano Estadual de Educação como secretária executiva. Tivemos uma audiência aqui que esperamos a presença da secretária até quase 8 horas da noite. Então, é importante que essa casa acene e diga a prioridade que tem a educação, principalmente a pandemia é uma surpresa para todos nós, não sabemos o que vamos fazer, não é mais surpresa. Ela foi surpresa em março, fomos pegos sim de surpresa. Mas temos março, abril, maio, junho, julho, já estamos no 6º mês de pandemia e nós não temos notícias de como será feita a retomada da educação, se será feita esse ano. Sei da ausência de coordenação do governo federal, sei, deputado Paulo Dantas, mas muitos estados estão tomando as rédeas e planejando a retomada da educação, a retomada do planejamento, o que vai ser feito do ano letivo de 2020, como vai ser feito. O PENAI, aqui em Alagoas, o Estado não gastou ainda, deputado Cabo Bebeto. O recurso da merenda, o auxílio financeiro está sendo entregue aos alunos com o dinheiro do Tesouro, mas o PENAI, que é o recurso da merenda, está em conta, a agricultura familiar precisando desse recurso, para poder, os alunos precisando da alimentação, e infelizmente a secretária não enxerga o que esse recurso pode fazer pelos alunos, ao proporcionar uma alimentação saudável, e pelos agricultores que na outra ponta estão escoando a sua produção. Então, volto a dizer, educação é política pública de Estado. Na última reunião do CONED, senhor presidente, onde aprovamos 14 incentivos fiscais para a implantação de 14 novas indústrias aqui em Alagoas, a educação foi a pauta principal. Porque na efetivação da cota do menor aprendiz, todos os empresários sentem dificuldade. Por quê? Porque o jovem não é preparado e não chega no mercado de trabalho, inclusive com o testemunho do presidente da Associação Comercial aqui de Maceió, Kennedy Calheiros, dizendo que um dos jovens aprendizes disse: eu não consigo acompanhar a aprendizagem porque eu não tive aula de matemática durante 6 meses. Então, quando a gente fala de planejamento, se houvesse planejamento, isso não estaria acontecendo. Essa casa não ouve da Secretaria de Educação, mesmo que não tenha retomada, deputado Davi Maia, o que é que nós estamos fazendo para manter o vínculo desses alunos com as instituições de ensino?
qual é a condição de acessibilidade, qual é o levantamento que foi feito. Então, é importante, sim, que a secretária venha a essa casa, não só para justificar a sua fala, mas para falar aqui na Casa de Tavares Baixos como vai ficar o ano letivo de 2020 e o que o Estado está fazendo, não só com a sua rede, mas, diante da falta de coordenação do governo federal, do Ministério da Educação, o que o Estado está fazendo para, em conjunto com os municípios, coordenar tecnicamente a rede estadual e a rede municipal. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Jó Pereira. Eu acho que está no momento dessa casa marcar posição. Marcar posição em relação à educação, marcar posição em relação a tudo o que aconteceu, tudo o que vem sendo falado, especialmente desses alunos que estão com o ano letivo, como bem disse Vossa Excelência, em risco. Mas eu gostaria, presidente, de conceder uma parte ao deputado Silvio Camelo. Senhor deputado Davi Maia, senhoras deputadas, senhores deputados, todas as vezes, deputado Davi Maia, que forem necessárias qualquer tipo de vinda de qualquer secretário ou qualquer dirigente de órgão do Estado a essa casa, ela deve ser feita, como combinamos, o convite e depois marcada a audiência para que ele compareça. E eu tenho certeza que com a secretária de Educação não será diferente. É obrigação do governo do Estado, qualquer secretaria, qualquer secretário, prestar os devidos esclarecimentos e dúvidas de qualquer assunto que se tenha. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela preocupação com o tema e estamos à disposição para intermediar a vinda da secretária da Educação aqui a essa casa, para que possamos ouvi-la também, como ouvimos já mais de uma dezena de secretários, e a própria Secretaria da Educação já esteve aqui, não foi só uma ou duas vezes, para prestar os devidos esclarecimentos. Parabéns, deputado Davi Maia. O papel de Vossa Excelência como oposição nessa casa é primordial, é essencial para o bom andamento dos trabalhos do Estado como todo. Parabéns. Muito obrigado, líder Silvio Camelo. Vossa Excelência relata que é verdade, eu gosto sempre de registrar. Nós nunca tivemos problemas de convidar secretários e secretários, e muito por conta da sua liderança e da sua interlocução junto ao governo. Mas, neste momento, se faz necessário e é essencial. Presidente, uma parte para a deputada Sibeli Moura, por favor. Excelentíssimo deputado Davi Maia, colegas deputados. Davi, eu também fiquei, eu não vou dizer surpresa, acho que não foi essa palavra, mas fiquei indignada quando vi que a culpa desse apagão da educação que a gente está passando foi para os professores. A culpa poderia ter ido para o vírus, para a falta de planejamento, poderia ter ido para N pessoas. Mas é mais fácil, e sempre foi mais fácil, culpar e apontar o elo mais fraco dessa história. Os professores, e que eu venho apontando nessa casa, inclusive com indicação aprovada por todos os colegas, que vários não têm internet de qualidade para seu uso pessoal. Como transmitir uma aula remota de qualidade se essa infraestrutura básica eles não têm? E não tem, não é porque não querem, não. Não tem porque não podem ter, porque o salário não dá para bancar a sua família. Não tem. E isso é um consenso no país, eu acredito. Não tem porque os professores precisam de uma remuneração melhor. Não tem porque a infraestrutura dos nossos alunos tem que ser melhor. Nessa pandemia, ela escancarou 2 Brasis. E assim foi com Alagoas. Uma coisa que já era evidente ficou ainda maior, que é o país e o Estado dos ricos e o país e o Estado da realidade. O país e o Estado onde alguns moram e esses não entendem a realidade, da onde a maior parte da população alagoana mora, vive. Eu me pergunto como é que um aluno de Jacuípe consegue ter uma aula remota de qualidade, como é que um professor de Jacuípe consegue passar uma aula remota de qualidade,
sem essa infraestrutura básica. E aí a pergunta que fica, e que espero que a secretária venha responder: qual foi o plano que o Estado executou? O que é que o Estado pretende executar na retomada? Quais são as ações que foram tomadas, mas mais importante, quais são as ações que vão ser tomadas para não prejudicar esses alunos? O auxílio merenda, ou auxílio alimentação, como preferirem. Saiu uma parcela, até hoje, ou pelo menos até hoje eu recebo reclamação de que teve alunos que não receberam nem a primeira parcela. Era para ser emergencial. Eu não sei para quem foi essa emergência, porque se era para o nosso aluno que estava passando fome, ele ainda está passando fome, se dependesse disso. Como é que esse aluno não vai acontecer com ele o que a deputada João Pereira falou aqui no seu pronunciamento? Que perdeu 6 meses de aula, ele vai perder esse tempo, ele vai voltar, e o aluno do terceiro ano, como é que ele vai fazer Enem? É isso que ficou faltando. E a culpa não é dos professores. A culpa não pode cair no elo, sempre cai, mas não poderia, não deveria cair no elo mais fraco. Há Alagoas de verdade, há Alagoas que poucos conhecem e que alguns fingem desconhecer, deputado Davi Maia. Essa Alagoas não pode ficar à mercê de quem não consiga assumir a sua própria responsabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, deputada Cibele Moura, e Vossa Excelência traz um ponto crucial. É isso mesmo. Até hoje eu recebo todos os dias mensagens nas redes sociais de pessoas que ainda não tiveram acesso aos R$50. Pior do que isso, essa casa aprovou uma emenda ao projeto de lei de vossa autoria em regime de urgência, porque o governo dizia que tinha urgência. Veio pagar aquilo com 90 dias, depois da pandemia. Agora, nós só erramos em um momento, deputado Cibele Moura. Não é um apagão de agora, a educação. A educação está apagada nesse governo desde quando ele assumiu. É uma ingestão na educação desde o dia que o governador Renan Calheiros assumiu. Então, temos todos os números, todos os índices, todas as provas para contra a prova do que eu estou falando. Temos problemas no transporte escolar, temos problemas na falta de professores em sala de aula, temos problemas na infraestrutura física das escolas, temos problemas nas escolas em tempo integral, que foi anunciado como sendo a panaceia da educação. E agora, como bem disse Vossa Excelência, só veio a escancarar todos os problemas de infraestrutura que nós já tínhamos. E como é muito mais fácil culpar professor e monitor, ficou fácil. Presidente, para encerrar, gostaria de parabenizar a passagem do aniversário do deputado Gilvan Barros Filho, também a deputada Flávia Cavalcante, que também foi no sábado. O meu foi ontem. E também de ontem do meu presidente estadual do meu partido, homem que eu tenho a honra de ter trabalhado com ele desde os 18 anos de idade, José Tomás Nonô. Muito obrigado, presidente. Bem lembrado, deputado. Deputado Davi, registrar a passagem do aniversário do nosso querido deputado José Tomás Nonô, eterno deputado, vice-governador, figura, patrimônio político do Estado de Alagoas. Nonô é uma figura amiga de todos nós e que merece o nosso respeito. Parabéns, deputado Nonô. Não há oradores mais inscritos, não há oradores inscritos mais em explicações pessoais. Estamos no expediente, perdão. Na hora do expediente, passo a palavra ao deputado Paulo Dantas para a verificação de quórum. 24 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Vamos a ela. Item 1. Votação em segundo turno do projeto de lei 323/2020. Deputada Ângela Garrote. Estabelece procedimento virtual de informações e acolhimento dos familiares de pessoas internadas com doenças infecto-contagiosas durante epidemias ou pandemias em hospitais públicos, privados ou de campanha sediado no estado de Alagoas. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, projeto de lei 343/2020. Deputado Ivan Beltrão.
dispõe sobre a denominação da rodovia L445 e da outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do projeto de lei 251/2019, de autoria do senhor deputado Paulo Dantas. Estamos no item 3. Dispõe sobre a denominação do Canal do Sertão e da outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4. Votação das indicações. Indicação 617/2020. Deputado Davi Filho faz apelo ao governador do Estado de Alagoas que determine a Secretaria de Estado da Saúde a criação do Serviço Hospitalar de Geriatria no Hospital Metropolitano de Alagoas para suporte ao atendimento dos pacientes idosos na referida unidade hospitalar. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 649/2020, de autoria do senhor deputado Tarcísio Freire. Faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, ao excelentíssimo senhor secretário estadual de saúde de Alagoas, no sentido de que o Estado providencie de forma urgente a criação de um hospital de campanha na cidade de Arapiraca, com leitos de enfermaria e de UTI para o combate à pandemia do coronavírus, Covid-19. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6. Indicação 677/2020, deputado Francisco Tenório. Faz apelo ao Executivo no sentido de liberar o retorno da vaquejada no estado de Alagoas. Em votação. Os deputados... É votação, deputado Francisco. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Indicação 678/2020, de autoria do senhor deputado Marcelo Beltrão, faz apelo a toda a estrutura do Executivo para que viabilize a limpeza e conservação do acostamento da rodovia L101 Sul, no trecho que liga os municípios de Penedo a Piaçabuçu, de forma imediata. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8. Projeto de decreto legislativo número 6/2019, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo. Em discussão. Suspendo a discussão por apresentação de emenda do deputado Galba Novaes. Item 9. Projeto de resolução número 53/2020, deputado Dudu Ronalça, concede comenda de mérito medalha Marcos Bernardes de Melo ao senhor Antônio Carlos Lins Vasco. Em discussão. Encerra a discussão. Item 10. Projeto de resolução número 57/2020, de autoria do senhor deputado Davi Davino Filho, concede a comenda ao Dálio Dantas ao jornalista José Elias da Silva. Em discussão. Encerra a discussão. Projeto de lei número 345/2020, de autoria do deputado Inácio Loyola, denomina Hélio Nogueira Lopes, o trecho da estrada que liga os municípios de São Sebastião a Penedo. Em discussão. Para discutir, o autor da matéria é o deputado Inácio Loyola. Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar a iniciativa do ilustre deputado Davi Davino Filho, que concede a comenda ao Dálio Dantas a esse ilustre jornalista do Zé Elias. O Zé Elias é uma referência para o jornalismo alagoano e é um patrimônio vivo do estado de Alagoas. Quero parabenizar Vossa Excelência, deputado Davino Filho. Em relação a esse projeto de lei de minha autoria, que concede o nome o trecho da estrada que liga o município de São Sebastião à cidade de Penedo, de Hélio Nogueira Lopes. Hélio Nogueira Lopes, penedense, foi prefeito daquela cidade, foi deputado estadual por 3 vezes, foi secretário de saúde e, senhor presidente, deputados e deputadas, foi um dos políticos que eu mais admirei aqui no estado de Alagoas. Por esse fato é que, de minha autoria, esse projeto de lei concede a essa estrada que liga São Sebastião a Penedo, sua terra natal, a esse ilustre alagoano que foi doutor
Hélio Nogueira Lopes. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Parabéns, deputado. Ainda em discussão. Encerro a discussão. Item 12. Discussão do projeto de lei 335/2020, de autoria dos senhores deputados, das senhoras deputadas, as damas vêm em primeiro lugar. Aí, então, da deputada Jó Pereira e do senhor deputado Marcelo Beltrão, que dispõe sobre a implantação de diretrizes e protocolo para a retomada das atividades educacionais no estado de Alagoas, em decorrência da pandemia do Covid-19, entre aspas, coronavírus. Em discussão, para discutir um coautor da matéria, deputado Marcelo Beltrão. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Esse projeto de lei se faz necessário. É um momento muito importante para que a gente possa nortear municípios, o estado de Alagoas, as instituições de ensino privadas, para que se possa ter um retorno às aulas com a garantia da prevenção da saúde dos alunos, dos profissionais de educação, dos pais de alunos. Eu e a deputada Jó Pereira nos debruçamos sobre alguns indicativos que são importantes ser observados para que a volta às aulas tenha a segurança necessária para todos os envolvidos, com muito zelo, com muita discussão, com muita propriedade, algumas audiências virtuais. E na quinta-feira passada houve uma reunião da Secretaria de Estado da Educação com 30 instituições, pouco mais de 30 instituições que são envolvidas e estão interessadas na discussão do retorno às aulas. Então, esse projeto de lei tem importância sagrada para o retorno às aulas de forma segura para todos aqueles que estão ansiando por esse retorno com a volta às aulas físicas, mas que seja uma volta permanente, que não tenha a necessidade de recomeçar e parar novamente. Que a gente tenha, por exemplo, observado quais profissionais de educação estão na zona de risco, quais as medidas que precisam ser discutidas para ter a segurança dos nossos alunos. Enfim, que a gente possa, de uma forma saudável, discutir e aprovar esse projeto de lei para nortear, dando um padrão que diz respeito à volta às aulas. Muito obrigado, senhores e senhoras deputadas, muito obrigado. Obrigado, deputado Marcelo Beltrão. Ainda em discussão. Encerra a discussão. Item 13, projeto de lei 279/2020, do deputado Ivan Beltrão, altera o nome da Escola Estadual Inácio de Carvalho, localizada no município de Coruripe, para Escola Estadual João Beltrão. Em discussão? Encerra a discussão. Vamos agora superar as indicações que foram alvo do requerimento do deputado Bruno. São 21 indicações. Vamos votar as indicações. Indicação número 40, deputada Ângela Garrote, faz apelo ao senhor governador do estado, ao superintendente regional do DENIT de Alagoas, para que sejam implantados redutores de velocidades no trecho da rodovia L115. Em discussão, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Cibele Moura, indicação 500. Faz apelo ao senhor governador do estado, ao secretário de Educação, que empreendam esforços a fim de melhorar o auxílio de transportes para os professores da Escola Estadual Ambrósio Lira, localizado em Passo de Camaragibe. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 501, deputada Cibele Moura, faz apelo ao senhor governador do estado e ao secretário estadual de Educação, para que liberem recursos a fim de destiná-los à construção do Laboratório de Biologia da Escola Estadual Maria Margarida Silva Pugliese, localizada no município de São Luís de Quitundi. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão.
Indicação 502, 2019, deputada Cibele Moura, faz apelo ao Executivo para que liberem recursos a fim de destiná-los à construção de uma sala de multimídia na Escola Estadual Ambrósio Lira, localizada no município de Passo de Camaragibe. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Cibele Moura faz apelo ao seu governador do Estado e ao secretário de Estado da Educação para que liberem recursos a fim de destiná-los à aquisição de louças para a Escola Estadual Maria Margarida Silva Pugliese, localizada no município de São Luís de Quitunde. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 504, deputada Cibele Moura faz apelo ao seu governador do Estado e ao secretário estadual de Educação para que liberem recursos a fim de destiná-los à realização de uma reforma estrutural na Escola Estadual Ambrósio Lira, Passo de Camaragibe. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 505, 2019, deputada Cibele Moura faz apelo ao seu governador do Estado e ao secretário estadual de Educação para que liberem recursos a fim de destiná-los à aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a Escola Estadual Margarida Silva Pugliese, localizada no município de São Luís de Quitunde. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Cibele Moura, indicação 506. Faz apelo ao Executivo para destinar profissionais qualificados para o cargo de nutricionista da Escola Estadual Julieta Ramos, localizada no município de Paripoeira. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 507, número 2019, deputada Cibele Moura faz apelo ao seu governador do Estado e ao secretário de Educação para que empreendam esforços a fim de destinar profissionais qualificados para o cargo de nutricionista da Escola Estadual Eliseu Gomes de Oliveira, localizado no município de Japaratinga. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Deputada Cibele Moura, 508, a indicação faz apelo ao Executivo a fim de destinar profissionais qualificados para o cargo de merendeira da Escola Estadual Dom Eliseu Gomes de Oliveira, no município de Japaratinga. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Cibele Moura, indicação 509, faz apelo ao Executivo a fim de destinar recursos para aquisição de carteiras escolares para a Escola Estadual Sebastião Felisberto de Carvalho, localizada no município da Barra de Santo Antônio. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Cibele Moura. Indicação 510, faz apelo ao Executivo para destinar profissionais qualificados para o cargo de merendeira da Escola Estadual Messias de Guzmão, localizado no município de São Luís de Quitunde. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Cibele Moura, indicação 665, faz apelo ao Executivo Estadual a fim de solicitando recursos a fim de destiná-lo à realização de obras e aquisição de bens e serviços para a instalação de lombadas e de instrumentos de iluminação pública na rodovia L101 Norte, no trecho que entrecorta o município de Maragogi. Aquele trecho entre os municípios. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 666, deputada Cibele Moura faz apelo ao Executivo a fim de destinar recursos à implantação de pórticos de entrada nos municípios de Matriz de Camaragibe, Jacuípe, Passo de Camaragibe. Portal. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Cibele Moura, indicação 667, 2020, faz apelo ao governador do Estado a fim de destinar, que libere recursos para destinar à realização de obras e aquisição de bens e serviços para melhoras no fornecimento de água potável pela Casal no município de Passo de Camaragibe. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 668, 2020, deputada Cibele Moura faz apelo ao seu governador do Estado e ao secretário estadual de Segurança Pública para que empreendam esforços a fim de possibilitar aumento de contingente policial
em Paço de Camaragibe. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 669-2020, deputada Cibele Moura, faz apelo ao governador do Estado e ao secretário estadual de Cultura para que liberem recursos a fim de destiná-los à realização de obras, aquisição de bens e serviços para a recuperação do Teatro Municipal em Paço de Camaragibe. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 671, deputada Cibele Moura, faz apelo ao senhor governador e o seu staff para que empreendam esforços no sentido de implementar uma central de apoio psicológico aos profissionais de saúde que atuam no hospital, que possuem leitos públicos para combate ao Covid-19. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 672-2020, deputada Cibele Moura, faz apelo ao senhor governador do Estado para que empreenda esforços junto à Secretaria de Educação no sentido de realizar um estudo socioeconômico para compreender as problemáticas que afetam os alunos da rede pública de ensino. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 673, deputada Cibele Moura, faz apelo ao Executivo Estadual para que empreenda esforços junto a todo o seu staff, no sentido de realizar um teste de aprendizagem para os alunos da rede pública estadual, a fim de realizar um mapeamento das suas dificuldades e elaborar um planejamento estratégico de aulas para ser utilizado com o fim do isolamento social. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Por último, indicação 674-2020, a deputada Cibele Moura faz apelo ao Executivo para que empreenda esforços no sentido de construir uma parceria com a Universidade Estadual Alagoas UNEAL e com a Universidade Federal de Alagoas UFAL, para que seja desenvolvido um programa de reforço escolar virtual para os alunos da rede pública estadual de ensino. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vencemos a nossa ordem do dia e passo a palavra ao deputado solicitante, deputado Marcelo Beltrão, que se inscreve em explicações pessoais. Mais uma vez, bom dia, presidente, bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Venho aqui a essa tribuna hoje, rapidamente, para desejar a todos os coruripenses, especialmente ao distrito de Pindorama, que agora, nesse momento, está sendo realizada a missa em comemoração ao início da moagem 2020-2021. Pindorama, que tem uma população praticamente de 30 mil habitantes, uma cidade dentro de outra cidade, que poderia muito bem se discutir a sua emancipação, inicia hoje mais uma luta para se atingir a marca na moagem de 1 milhão de toneladas de cana-de-açúcar. É uma região que vem crescendo muito pelo seu potencial na agricultura, na agroindústria, e que tem nela centralizada a cooperativa Pindorama, que foi idealizada lá atrás pelo suíço René Bertollet, e que hoje detém a nível nacional um exemplo de reforma agrária, de distribuição de renda, e que é feita por pindoramenses, por coruripenses e penedenses, que são os dois municípios que compõem aquele distrito. E queria hoje, em nome do diretor da cooperativa, Antônio Oliveira, que ontem esteve conosco, nos convidando para a missa que agora ocorre de forma online, desejar em nome dele que a moagem desse ano seja bem sucedida,
e que traga prosperidade para todos os cururipenses e penedenses de toda a região. Região pujante, que vem cada vez mais crescendo e levando à mesa de mais de 1.200 colonos, de mais de 2.000 empregos diretos e indiretos, a dignidade daqueles que fazem aquela indústria dentro do nosso município. Então, desejar a todos os pindoramenses uma boa safra 2020, 2021 e que Nossa Senhora nos abençoe para que possamos sempre, com a força do nosso trabalho, levar à frente o desenvolvimento e a qualidade de vida do povo de Cururipe e do povo alagoano. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Marcelo. Obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Não havendo mais oradores inscritos, faculto a palavra aos deputados que queiram fazer uso. Deputado Francisco Tenório com a palavra. Depois o deputado... Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu, na realidade, quero, senhor presidente, agradecer aos dignos pares por ter aprovado por unanimidade hoje uma indicação que faço ao governador do estado para reabrir a vaquejada. Assim como fez com o futebol, vaquejada também é esporte, é cultura e gera emprego e renda. As pessoas que sobrevivem da vaquejada estão parados. E nesse momento essa casa aprova por unanimidade essa solicitação ao governador no sentido de permitir a reabertura das vaquejadas no estado de Alagoas. E fiz isso porque no estado de Pernambuco já está autorizada a realização das vaquejadas. Nos estados vizinhos, e Alagoas está ilhada nesse processo, quando nesse processo de pandemia em que vivemos, Alagoas está numa das melhores situações possíveis. O estado está numa onda decrescente do índice de infestação pelo coronavírus. E assim sendo, o estado está credenciado a abrir mais esse evento esportivo e de cultura ao povo alagoano. Então, aproveito esse momento para agradecer aos dignos pares e solicitar ao governador que tão logo, o mais rápido possível, edite normas para a reabertura, os critérios para que essa vaquejada funcione, possivelmente sem público no primeiro momento e com os atletas da vaquejadas usando os vaqueiros, usando as máscaras. Fica essa solicitação para que o governador apresse essa autorização, disciplinando a forma como deve voltar a vaquejada. São essas as minhas observações e muito obrigado a todos os senhores e senhoras deputados. Nós aqui agradecemos, deputado Francisco. Agradecemos também a vossa luta em prol da vaquejada. Deputado Cabo Bebeto, Vossa Excelência com a palavra. Só para registrar, senhor presidente, que se encontra aqui na Assembleia hoje, dois amigos lá de São Miguel dos Campos, dois lutadores, meu amigo Flávio Altec e meu amigo Anderson Vieira. A gente vai bater um papo daqui a pouco lá no gabinete. Sejam muito bem-vindos à Casa Tavares Bastos. São Miguel está muito bem representada por vocês dois aqui. Só era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência e parabenizo e acolho os nobres miguelenses. Não há oradores inscritos em explicações pessoais, faculto a palavra aos deputados que queiram fazer uso. Não havendo deputados que queiram fazer uso, convoco os senhores deputados para a sessão ordinária amanhã, horário regimental. Agradeço a presença de todos. Encerro a presente sessão. Muito obrigado.